2012 foi ano de eleições municipais e, consequentemente, de intensas disputas eleitorais por todo o Brasil. Natal e Mossoró, as duas maiores cidades do Rio Grande do Norte, viram eleições com cenários bem diferentes, mas disputas similares nos bastidores. A guerra eleitoral também teve reflexo na atuação das casas legislativas, que tomaram posições também de acordo com os interesses locais de cada parlamentar. Contudo, o ano também ficou marcado pela transparência que foi dada com a polêmica Lei de Acesso à Informação. Após aprovação no âmbito federal, a nova lei definiu que os salários dos servidores públicos deveriam ser de conhecimento de todos, havendo a discriminação sobre os valores, cargos e os nomes dos beneficiários. No Rio Grande do Norte, os valores pagos a membros do Poder Judiciário causaram polêmica, enquanto alguns poderes procuraram burlar a nova norma e fornecer informações limitadas. A lei da transparência ela foi importantíssima, né, para a sociedade como um todo, que a partir de agora ela vai ter o direito, de fato, né, garantido por lei, de saber toda e qualquer informação no que diz respeito aos órgãos, às instituições públicas dos municípios, dos estados e do país. Alguns órgãos resistiram no início porque afirmavam que tinham que se adaptar às regras dessa lei, tinham que ter ouvidorias, uma estrutura que pudesse atender essas indagações da sociedade. E aos poucos a lei realmente está sendo cumprida, mas ainda falta muito para se consolidar de fato essa nova era, eu posso dizer assim, no nosso país. Em meio ao relativo desgaste do judiciário perante a opinião pública, ocorreu também um embate relacionado às verbas que deveriam ser repassadas pelo governo ao Tribunal de Justiça e Ministério Público. Representantes das três instâncias entraram em conflito relacionado ao orçamento para o ano de 2013 e também repasses que deveriam ser realizados neste ano. O palco principal para os debates foi a Assembleia Legislativa. Se gozava de ampla maioria no início da gestão, a governadora Rosalba Ciarline teve dificuldades em manter o apoio maciço da bancada durante este ano. Membros da própria base governista questionaram ações do Executivo, inclusive com relação aos repasses devidos ao Judiciário. O clima de animosidade cresceu e a tendência é que o governo encontre ainda mais dificuldade em 2013. A governadora Rosalba Ciarline não teve um interlocutor à altura do que desejavam os deputados estaduais e não teve um interlocutor à altura do que precisa um executivo estadual para se comunicar e interagir com o Legislativo Estadual do Rio Grande do Norte. 2012 termina em sinal de alerta. Afinal, a composição de dois blocos partidários de oposição já sinaliza que a governadora terá dificuldades em 2013 para aprovar projetos e conseguir dispensa de tramitação. Toda dificuldade hoje com o Legislativo é reflexo também de uma desaprovação do governo, refletida nos próprios deputados e na base governista e, obviamente, pelo fato da governadora Rosalba não ter liberado integralmente as emendas individuais dos deputados estaduais. O resultado dessa equação é governistas e oposicionistas insatisfeitos com a chefe do Executivo Estadual. A Assembleia Legislativa também foi palco de outro importante embate político em 2012, a indicação para a vaga no Tribunal de Contas do Estado. Após a aposentadoria do conselheiro Valério Mesquita, coube à Assembleia a escolha do substituto, e dois nomes disputaram a indicação, Poti Júnior e Fábio Dantas. Em disputa acirrada, Poti, ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante, levou a melhor sobre o deputado do PHS. Porém, a indicação de Poti Júnior não foi bem aceita em alguns setores da sociedade. O Marco, o Movimento Articulado de Combate à Corrupção, tentou, numa iniciativa inédita no Rio Grande do Norte, barrar a indicação do ex-deputado Poti Júnior para a vaga no TCE. Essa é uma novela que vai ter os capítulos finais apenas no próximo ano, uma vez que o Marco, por não ter legitimidade para entrar com ação na Justiça contra a nomeação do ex-deputado, pediu para o Ministério Público e a OAB ter essa iniciativa de entrar na Justiça e tentar anular a posse de Poti Júnior como conselheiro. Isso, a OAB concordou em tomar essa iniciativa judicial e essa decisão, portanto, ficará para o próximo ano.
Nas eleições municipais, o Brasil manteve nas principais cidades do país a bipolarização entre os aliados de Lula e os oposicionistas ao governo federal. Em São Paulo, o ex-presidente conseguiu a eleição de Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, que desbancou o então favorito José Serra do PSDB e a surpresa Celso Russomano do PRB. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também com apoio do governo federal, conseguiu a vitória. Em Belo Horizonte, o senador Aécio Neves comprovou a força da liderança e reelegeu Márcio Lacerda no primeiro turno, desbancando o ex-ministro Patros Ananias, candidato do PT e da presidente Dilma Rousseff. Em Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, um dos principais opositores do governo federal, também venceu um petista. Nelson Pellegrino caiu diante da força da oligarquia Magalhães. Porém, no Rio Grande do Norte, os candidatos das principais cidades pouco bateram no governo federal. Em Mossoró, onde a disputa ficou entre Larissa Rosado e Cláudia Regina, quem levou a melhor foi a segunda, que com o apoio de Fafá Rosado e de Rosalba, venceu a deputada do PSB em disputa apertada. A vitória de Cláudia Regina, ela evitou que esse grupo que está à frente do governo do estado, sobretudo na pessoa da governadora Rosalba Ciarline, obtivesse um resultado realmente desastroso na eleição municipal. A governadora apoiava o deputado Rogério Marinho em Natal, que sequer foi para o segundo turno. Há um desgaste da governadora na Assembleia Legislativa. Em Mossoró, Larissa, durante praticamente a campanha inteira, estava liderando as pesquisas. E numa reviravolta, assim, de último, nos 45 do segundo tempo, Cláudia Regina conseguiu superar a Larissa e eu acho que, além de Mossoró ser o principal reduto eleitoral da governadora, se ela tivesse perdido, saído derrotada nessa eleição, politicamente ia ser desastroso. Ao contrário de Mossoró, onde o apoio da prefeita e da governadora fez a diferença, em Natal o apoio de Micala de Souza foi rejeitado. Com índices recordes de rejeição e desaprovação, Micala foi escanteada na disputa eleitoral e nenhum dos candidatos se mostrou como opção para a continuidade da gestão da borboleta. Na Câmara, o resultado foi claro. Edvan Martins, Enildo Alves e Ney Lopes Júnior, 3 dos principais defensores da administração de Micala na Câmara, não conseguiram a reeleição. Com 4 fortes candidatos no primeiro turno, onde Rogério Marinho, Fernando Mineiro, Hermano Moraes e Carlos Eduardo disputaram a preferência do eleitorado, a votação mais surpreendente foi a do candidato do PT. Mineiro não conseguiu chegar ao segundo turno, mas garantiu a disputa de um segundo turno em Natal. Quem acompanha a história política de Natal e do Rio Grande do Norte tem percebido que em vários momentos o PT teve dificuldades para tomar decisões em função das disputas internas ou de alguma situação eleitoral específica. Desta vez, o partido devia estar comemorando, porque teve um desempenho que até então não se registrou em Natal com a votação expressiva do deputado Fernando Mineiro, que quase vai para o segundo turno. No entanto, isso acabou numa crise interna, porque o PT decidiu apoiar Carlos Eduardo, no entanto, optou pelo apoio crítico. Mais do que isso, determinou o Diretório Municipal da Legenda que não haveria indicações ao secretariado. Mesmo assim, Carlos Eduardo convidou Cipriano Maia, filiado e um dos fundadores do PT em Natal. Cipriano aceitou. No próximo ano, deve ser aberto um processo no Conselho de Ética. O problema é que há grupos no partido que defendem a punição rigorosa contra o médico e petista Cipriano Maia e outros que defendem que, ao contrário, ele deve ser incentivado, estimulado a atuar de forma que dê o melhor resultado possível na Secretaria Municipal de Saúde. No segundo turno, em campanha marcada por ataques de lado a lado, Carlos Eduardo manteve o favoritismo e conseguiu a vitória sobre Hermano. O prefeito eleito agora é a esperança de que, em 2013, Natal consiga recuperar os serviços básicos prestados à população. Para isso, no entanto, Carlos Eduardo já começa o ano com dificuldades. Na aprovação do orçamento, realizada ainda pelos vereadores da atual gestão, o novo prefeito terá direito a apenas 5% como limite de remanejamento, ou seja, para reordenar despesas que superem esse percentual, Carlos Eduardo terá que solicitar o auxílio da Câmara Municipal, onde ele ainda não possui a maioria da bancada e provavelmente será comandada por um adversário político, o vereador Albert Dixon. O ano de 2013, para o prefeito Carlos Eduardo, será de dificuldades. Ele tem uma população ansiosa, com uma grande expectativa por serviços de qualidade. Ele enfrentará uma prefeitura
caótica, com salários atrasados, fornecedores em débitos, e ele tem uma Câmara Municipal, em um primeiro momento, inclusive, sem maioria na Câmara. E já historicamente, ele é um prefeito, ele é um gestor que enfrenta dificuldades, que não tem bom relacionamento com os vereadores do Legislativo da capital potiguar. Enfim, para 2013, a situação do prefeito Carlos Eduardo, eu diria que é delicada. Delicada pela ansiedade da população, delicada por uma prefeitura que está em uma situação de caos, delicada politicamente por uma relação já estremecida entre o Executivo e o Legislativo. Em anos sem eleições, governo do estado e prefeitura terão que correr para viabilizarem obras relacionadas à Copa do Mundo, onde Natal corre sérios riscos de não ter o legado estrutural tão esperado desde o dia do anúncio da cidade como sede. Além disso, problemas na segurança pública, saúde e educação seguem como os principais desafios dos gestores. O que se pode esperar para 2013? Os prefeitos que tomam posse nessa terça-feira mal vão terminar de comemorar e certamente terão muito trabalho, muitos desafios que precisarão dar conta ao longo do próximo ano, de 2013. Particularmente em Natal, onde pega uma cidade com uma crise sem precedentes, com enormes problemas, com as finanças desequilibradas e provavelmente com o salário dos servidores atrasados. Do ponto de vista administrativo, será sem dúvida um momento de muita dificuldade. É aquela história de tentar trocar o pneu com o carro andando. A administração não pode parar, é preciso resolver os problemas e, ao mesmo tempo, arrumar a casa. Do ponto de vista político, a influência desses novos prefeitos nas eleições de 2014 vai depender muito do desempenho deles na administração. Se estiverem bem avaliados, vão ser cabos eleitorais fundamentais para os prováveis candidatos ao governo e ao Senado, principalmente Carlos Eduardo e Cláudia Regina. Carlos Eduardo já descartou disputar as eleições de 2014. Portanto, se tiver um desempenho significativo do ponto de vista da avaliação da opinião pública, será um protagonista como cabo eleitoral, mas não disputando mandato.